A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 6 da revista Conectar, revista dos jovens, da editora Betel, e o tema neste domingo é Jesus, o sacrifício perfeito. Em um primeiro momento, nós temos que compreender que os evangelhos, eles não apenas relatam a biografia de Jesus, ou seja, revelam o seu ministério terreno, o seu ministério messiânico. No ministério terreno, nós vamos encontrar a vida de Jesus com relação ao ensino, ao seu batismo, como que ele lidava no seu dia a dia ali em Israel. Porém, no ministério messiânico, nós vamos compreender o Senhor Jesus como o Messias, aquele que vem como profeta, aquele que vem como sacerdote, aquele que vem como rei. Assim os evangelhos relatam quem é o nosso Senhor Jesus. Então, a biografia é importante? Ela está contida nos evangelhos? Sim, mas ela também tem, os evangelhos revelam a ação benfeitora. Na ação benfeitora, nós temos que compreender que no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, mediante a Trindade, resolvia as questões. Toda a ação de Deus envolve questões do dia a dia, corriqueiro, natural, do físico, a questão política, a questão religiosa, a questão do dar o pão a cada dia, a questão da proteção contra os inimigos militares, políticos da região. E tudo isso nós encontramos, essas questões naturais, Deus agindo no dia a dia do ser humano. Porém, no Novo Testamento, nós encontramos uma ação benfeitora não apenas no plano físico. O Senhor cura, o Senhor faz milagre, sim, Ele faz milagre. Porém, há agora uma ação benfeitora definitiva. A ação benfeitora do Antigo Testamento era uma ação benfeitora finita, temporária. Ela resolvia as questões ali, sim, resolvia as questões do dia a dia, os agouros do dia a dia. Porém, agora, o Senhor Jesus vem e resolve a questão espiritual do homem. O homem, agora, ele busca ao Senhor, de forma que, quando ele busca, o Senhor cria, faz dele uma nova criatura, dando um novo sentido de vida, e vida com abundância, que é uma vida espiritual plena. Então o Senhor Jesus, ele traz isso, né, mediante o seu evangelho, e nós encontramos o relato, nós encontramos os evangelhos narrando tudo isso para nós. O outro ponto importante nós vamos encontrar no tópico 1, Jesus a caminho do Calvário. A celebração da Páscoa, ela inaugura um novo tempo, tanto no passado, quando o Cordeiro foi morto lá no Egito, quando os primogênitos foram mortos, toda aquela questão histórica e factual que aconteceu ali, ela remonta uma história, ela tem um significado de que começa um novo período na vida do povo de Deus. É mediante essa ação que morre o primogênito que o povo de Deus passa agora a ter uma nova vida. Agora, o povo de Deus sai do Egito, do tempo e da casa da opressão, e agora ele passa para onde? Passa a ter liberdade. Canaã, a liberdade do povo de Deus, a morada do povo de Deus. Da mesma forma, Cristo, ele morre. Ele vai ao Calvário, ele será sacrificado e, ao ser sacrificado, agora, ele é a nossa Páscoa, a nossa passagem. Saímos da situação de escravidão, onde o pecado exerce o senhorio, e agora nós passamos a ter um novo Senhor. Agora nós temos o Salvador e mudamos, fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, assim como o apóstolo Paulo diz, nós fomos transportados, tirados, passamos. Páscoa significa passagem. Nós passamos de um estado de escravidão para a liberdade.
Isso é importante nós salientarmos que o Calvário nos proporcionou isso. Cristo, nossa Páscoa. E tudo se fez novo em nossa vida e na vida de todo aquele que crê e aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou reconhece, né? O tópico 1.1, as aventuras, as verdades da Santa Ceia. Ora, as verdades da Santa Ceia, nós podemos encontrar uma cerimônia, um ato litúrgico, um serviço. Esse serviço, ele possui dois aspectos. Ele possui, em um primeiro momento, um aspecto prospectivo e um retrospectivo. O que seria isso? Ora, a Páscoa, ela era um aspecto prospectivo, ou seja, ela estava apontando para o futuro, apontando para Cristo, Cristo Cordeiro Pascual, Cristo aquele que morreria para que o homem passasse de uma situação de escravo para uma situação de livre. Isso é o antigo, na Páscoa. A Páscoa significa isso, ela tem um aspecto prospectivo, de futuro, ela aponta para o futuro. Porém, a Santa Ceia, a qual nós participamos, e nós assembleianos participamos uma vez por mês, outras denominações participam uma vez por semana, outros a cada 15 dias, e a Bíblia ela não dá uma definição para que nós possamos fazer isso. Nós costumamos fazer isso, mês a mês, nós celebramos, levantamos um memorial referente à morte de Cristo. Não, e aqui nós não vamos entrar, sabe? Eles estão errados em fazer semanalmente, ou eles estão errados em fazer quinzenalmente, anualmente. Não sei. Nós não temos essa autoridade. Nós precisamos apenas saber que precisamos, toda vez que nos reunirmos, lembrarmos da morte de Cristo. Na minha igreja local, o nosso pastor instituiu que todo domingo nós, na leitura oficial, nós lemos a morte de Cristo. Nós lemos Mateus 27, 28, nós passamos a lembrar da morte de Cristo. Todo domingo nós fazemos isso. Nós não temos os elementos, nós não fazemos a Santa Ceia, nós fazemos conforme o nosso costume assembleiano, uma vez por mês, mas nós fazemos menção, lendo o texto bíblico referente à sua morte, à sua ressurreição. Então, lembrarmos do Senhor Jesus. A Santa Ceia ela tem um aspecto tanto prospectivo como retrospectivo. Mas como assim? Ora, se o prospectivo é apontando para a morte, mas a morte já aconteceu. Sim, mas ela não foi reconhecida por muitos. E aí, se nós lermos 1 Coríntios 11, 26, que é o endereço da cerimônia do memorial da Santa Ceia, ele diz o seguinte: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, esses são os elementos. Quais são os elementos da Santa Ceia? O pão e o vinho, é assim que é chamado. Proclamais a morte do Senhor, até que ele venha. Esse proclamar é o querigma, é o dizer, gritar, é falar. Olha, o Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus foi sacrificado. E aí nós lembramos da sua morte. E nós também fazemos uma introspecção, nós olhamos para nós vemos a nossa situação, nós valorizamos, sabe, o sacrifício de Cristo. Mediante o seu sacrifício, nós olhamos para as nossas misérias e falamos: eu não posso negar esse Cristo novamente, eu não posso pisar no seu sangue. É um momento de reflexão. Então, para nós mostramos que foi a morte e nós também lembramos da sua ressurreição. Prospectivo, retrospectivos, nós fazemos isso. Amém? Seguindo em diante, o tópico 1.2 tem por título a agonia do Getsêmani. Getsêmani significa prensa, lugar de prensa. Era um jardim, é um jardim. Hoje ele possui 8 oliveiras. Os biólogos dizem que essas oliveiras elas são milenares, até mesmo de 3.000 anos. Então, essas oliveiras que estão lá até hoje,
são as mesmas, é o mesmo pé que estava lá quando o Senhor Jesus estava sendo prensado em agonia. Essas oliveiras passaram por períodos históricos, invasões, guerras, e elas continuam lá. Assim é relatado na teologia sistemática, em Cristologia, no capítulo de Cristologia, da Teologia Sistemática das Assembleias de Deus, da CPAD. Mas o que importa, o que interessa aqui? O que interessa é que o sofrimento do Senhor Jesus não foi apenas na carne. O sofrimento do Senhor começa muito antes. Isso revela a sua natureza humana, o quanto nosso Senhor Jesus estava em carne, ele foi carne. E por quê? Agora nós observamos o sofrimento. Se nós olharmos, ele sentiu medo, ele sentiu solidão, ele sentiu agonia. Sabe? Isso é muito mais pesado, porque eu creio que o atributo da onisciência do Senhor e agravou na natureza humana o sofrimento. É por isso que nós não temos o atributo como incomunicável de Deus da onisciência, porque a vida seria muito sofrida para nós. Nós ia buscar inúmeras formas de interferir no futuro. Mas o Senhor Jesus, ele foi 100% homem, 100% Deus. Ele viu o sofrimento. Eu creio que o Senhor viu, pelo seu atributo da onisciência, o seu sofrimento. Quando ele viu a sua carne, a sua natureza, temeu, teve medo. A sua natureza humana sentiu. Ele sentiu a solidão do Pai, ele sentiu a solidão dos seus discípulos, ele sentiu a solidão do seu povo, ele sentiu solidão. Sentimentos, sabe, aguçados, fervilhando no seu ser. E aí isso foi toda essa problemática psicológica a qual o Senhor foi impactado, começou a sofrer. Ele começa a ter agonia. Essa agonia foi tão grande que ela foi esboçada no corpo. Ele começa a transpirar sangue. Se nós pararmos para pensar, a Santa Ceia, nós deveríamos pensar isso. Como que o nosso Senhor ficou? Sabe? Será que ele se ajoelhou? Quais as expressões que o nosso Senhor fez durante a agonia de ver? Ele viu o que ele iria passar. Ele viu quão grande era o sofrimento que ele iria passar. Mas, mesmo assim, com medo, com solidão, com agonia, ele foi valente. Essa é a diferença. Ele não desistiu. O Senhor nunca fraquejou, porque fraquejar é eu desistir. Ter sentimentos faz parte da natureza humana. Isso revela que o nosso Senhor Jesus foi humano. 100% Deus, 100% humano. Ele sente isso. Ele sente tudo aquilo. E ele começa a ser agora prensado aonde? Na mente, no seu corpo. E depois ele vai sofrer tudo isso em carne. E isso é importante nós sabermos, que o sofrimento do Senhor não foi apenas na carne, mas ele começou a sofrer anteriormente, na sua mente, no seu psicológico, atacado. O tópico 2, ele tem por título os acontecimentos do Gólgota. Gólgota significa colina, é um lugar elevado. O Gólgota possuía cerca de 15 metros de altura e era um local propício para um sacrifício. O Senhor Jesus, ele foi erguido num lugar alto, assim como João 3,14 diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele foi levantado no Calvário. Ele foi erguido. E hoje, quando nós olhamos para ele, o veneno do pecado, ele é extirpado. Ele é o antídoto para o homem quando contaminado com o pecado. Basta o homem olhar. Lá no deserto, os homens olhavam para a serpente.
quando eram mordidos por cobras ali no deserto. Agora não. Agora nós olhamos para a cruz e vemos o nosso Cristo, o sacrifício do nosso Cristo. Vemos que ele passou por lá, ele foi morto, ressuscitou e hoje reina soberanamente. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que ela está vazia, ele ressuscitou. E lá está o meu antídoto, lá está a solução para a problemática do pecado. Cristo é o antídoto do pecado. Todo aquele que olhar para ele, crer nele, será curado. Essa é a nossa alegria, meus irmãos. Isso é muito gozo para nós, isso é motivo de alegria. E vamos colocar isso para os jovens, sabe? Coloque isso de forma que eles compreendam quão glorioso é pertencer à família de Deus. Quão glorioso é ser salvo, liberto pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que foi erguido no Calvário, mas ressuscitou, foi valente e é a nossa cura, a nossa vitória contra o pecado. Aleluias! Olha, o tópico 2.1, o brado de vitória está consumado. Não é uma simples frase. Tetelestai, está consumado, significa, tetelestai é uma palavra grega, mas significa está consumado, totalmente pago. Pagou para quem? Para o nosso Deus. Todo homem tem uma dívida perante Deus em situação de pecado, mas se ele olhar para o Cristo da cruz e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, ele risca a cédula. E ele crava na cruz. E ele fala assim, quer acusar Satanás? Quer acusar ele? Quer acusar ela? Olha para a cruz, porque lá está cravado a cédula. Eu paguei, está pago com meu sangue, meu puro sangue, está pago. Não há acusação contra estes, porque eu comprei todos com o meu sangue. É isso que o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Oh, aleluias! Isso é motivo de alegria. A cédula da nossa culpa foi cravada na cruz. Está lá. Quando Satanás vier nos acusar, manda ele olhar lá na cruz, porque está cravado, está lá meu pecado, teu pecado, nosso pecado ficou na cruz. E nós hoje temos liberdade pelo sangue de Jesus. Isso é glorificante, isso é maravilhoso, meus irmãos, é motivo de alegria. Passe isso para o jovem, que ele tem esse sentimento de alegria, de saber que é um crente salvo e que contra os eleitos de Deus não vale nenhum tipo de acusação. Quem condenará os eleitos de Deus? Olha para a cruz, acusador, porque lá está a cédula cravada. Nosso Senhor valente cravou ela na cruz. O tópico 2.2 diz o seguinte: a reação da natureza ante a morte do Criador. Ora, o Criador, o apóstolo João diz que ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ora, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, o Senhor Jesus, ele entrega o seu espírito ao nosso Deus. Há um silêncio. Luto, silêncio. O céu em silêncio, a terra em silêncio, as trevas em silêncio. Tudo em silêncio, tudo parou. Por 3 horas houve escuridão. A natureza parou em luto pela morte do seu Criador. Tudo parou. Parou. Está consumado. O sacrifício foi feito. Agora, o que vai acontecer?
A profecia foi cumprida. Ele foi valente até o fim. Está consumado. Agora, trevas, não tem poder mais, porque agora tem uma solução definitiva para o homem. O homem agora, ele tem um escape, ele tem um salvador, ele tem aquele que tira, que arranca da situação do pecado. Maravilhoso. Maravilhoso. Silêncio. O céu, a terra e as trevas em silêncio. Mas, agora, o nosso Senhor Jesus está prestes a ressurgir, agora glorificado mediante a ressurreição. Isso é maravilhoso. Está consumado, está feito. Está feito, Pai. Eu fui o Cordeiro, eu me entreguei e eu me entrego o meu espírito. Eu sugiro aos irmãos que pesquisem as 7 frases do Senhor na cruz. Essa é a 7ª. A última frase do Senhor na cruz. Pesquise sobre as 7 frases do Senhor na cruz. O tópico 3, ele diz o seguinte: Jesus como primogênito dos mortos. Aqui eu quero colocar para os irmãos algo muito importante. Restauração da vida natural versus ressurreição. O título diz: Jesus como primogênito dos mortos. Houve algum tipo de restauração da vida antes de Cristo? Houve. Nós encontramos no Antigo Testamento o filho da Sulamita. Nós encontramos o homem que foi colocado dentro da cova de Eliseu, dos ossos. Esse homem teve a sua vida restaurada. Nós encontramos o Senhor Jesus fazendo restaurações de vida. Cerca de 10 restaurações de vida a Bíblia relata. E por que eu estou falando restauração de vida? Porque restauração de vida é diferente de ressurreição. A restauração de vida é alguém que vive e ele voltou à vida, porém ele morreu de novo. Ressurreição não é isso. Ressurreição é diferente. Ressurreição é de um estado menor, a pessoa ela é levada a um estado melhor, muito melhor. Essa, basicamente, é a explicação da ressurreição. E por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo foi o único que ressuscitou e permaneceu em um estado de glorificação. Ou seja, ele morreu, passou dessa situação física, carne, natural, e hoje ele tem um corpo glorificado. Ele voltou à sua glória e ele permanece na sua glória e a morte não mais pode alcançá-lo. Então, restauração de vida natural é uma coisa, ressurreição é outra. Apenas o Senhor Jesus ressuscitou. Os outros teve apenas uma restauração de vida natural. Voltaram a morrer de novo. Mas o Senhor Jesus não. E aí, para solidificar isso, observe Romanos 6,9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Quem é ressuscitado, a morte não tem mais domínio. A morte não pode matá-lo mais. Então, o nosso Senhor Jesus foi ressuscitado. Ele foi de uma situação inferior de carne para uma situação superior de glorificação. Nós os crentes, nós passaremos pela ressurreição se o Senhor voltar hoje. Se o Senhor voltar hoje e muitos que dormem serão ressuscitados. Aí sim, terão o seu corpo novamente colocado nessa estrutura, mas com algo melhor, com glorificação. E a morte não tocará mais. A morte não mais vai ter poder sobre eles, sobre nós, sobre a igreja. Assim cremos. Portanto, é importante nós salientarmos isso. As 10 restaurações da vida que a Bíblia relata
são restaurações da vida natural. Os homens voltaram a morrer. Porém, Cristo é o primogênito, foi o primeiro que ressuscitou e está em estado de glorificação. Saiu de uma situação inferior para uma situação superior. Seu corpo agora é glorificado. Com ele está toda a honra e toda a glória. Seguindo adiante, o tópico 3.1 diz assim, a ressurreição de Jesus. A sexta-feira foi terrível. A sexta-feira foi o seu martírio. A sexta-feira foi sua morte. Ele tomba, e eu estou usando a palavra tombar, porque é a expressão que se dá aos militares quando morrem em combate. Tombar, para os militares, é uma situação de honra. Tombou em combate, morreu com honra. O nosso Senhor tombou em combate, ele tombou com honra. E não ficou tombado. Ele foi ressuscitado. Quem ressuscitou o Senhor Jesus? O próprio Deus. O apóstolo Paulo fala que foi o próprio Deus que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os outros milagres foram os profetas, os outros milagres foi até mesmo o nosso Senhor Jesus. Agora, quem vai ressuscitar esse Senhor Jesus? O próprio Deus, Deus Pai o ressuscita. E é a tristeza da sexta-feira. Sexta-feira é muito triste. Nosso Senhor morre, os discípulos todos são dispersos, ferirá o pastor e as ovelhas dispersarão. Os discípulos foram pescar, os discípulos voltaram à sua rotina, os discípulos foram se esconder. A sexta-feira, mas o domingo... O domingo foi maravilhoso, já amanheceu com boa notícia, já amanheceu com as mulheres na porta do sepulcro que é a pedra removida. E aí você olha no subsídio do educador, na nossa revista, que o comentarista coloca os aspectos, as características dessa pedra. Estava selada, pesava muito, mas tem uma boa notícia. No domingo de manhã, alguém vai até o sepulcro chorando. Mas quando chega lá, tem uma surpresa. A pedra está removida. O sepulcro está aberto. Ele não está aqui. Por que procurais aqueles que não estão entre os mortos? Se ele está vivo? Se ele ressuscitou? E elas ficam alegres. E a notícia logo vai se espalhando. O primeiro dia da semana, a notícia se espalha. Começa a surgir as notícias. E os discípulos começam agora a ser tomados de alegria, de dúvida, até que o nosso Senhor se apresenta. O domingo da alegria foi muito melhor do que a sexta da tristeza. Ressurreição é a base da fé cristã. Quando perguntarem qual é a base da fé cristã, a base da fé cristã é a ressurreição de Cristo. É por isso que os cientistas ficam tentando achar o corpo de Cristo, ficam tentando achar os ossos de Cristo. Não vão encontrar nunca. Vão encontrar ele ressurreto um dia nos céus, no grande dia do Senhor, quando o Senhor estiver sentado no seu alto e sublime trono para julgar as nações. Aí eles vão ver, não ossos, mas vão ver um corpo glorificado. A base do cristianismo, a ressurreição de Cristo. O único. Ele não está aqui, ele ressuscitou, está vivo e reina soberanamente. Estevão viu ele assentado à direita de Deus Pai, cheio de honra, de glórias. Nosso Senhor Jesus, aleluias. O tópico 3.2, a ascensão de Jesus aos céus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu, orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Sabe o que é isso? O Senhor Jesus, ele está pronto para ascender aos céus. Isso significa que houve uma festa no céu. Qual é o significado da palavra glória? Glória significa grande fama, grandes feitos. Olha, imagina o Senhor Jesus chegando no céu. O Pai o glorificando, o enchendo de grande fama. Os céus recebendo nosso Senhor Jesus. Eu creio, meus irmãos, pela fé, que houve uma cerimônia daquelas que nunca se viu. Sabe? Algo glorificado.
glorificador para o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que os céus fizeram isso. O Pai recebeu o Filho foi recebido com glória, o Filho foi recebido com honra, os céus glorificando o nosso Deus, os 24 anciões se dobrando perante Ele, os 4 seres dizendo: Santo, 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 Santo é o nosso Senhor. Santo, os anjos dizendo santo, os querubins dizendo santo, os arcanjos, os serafins, todos dizendo santo. Houve festa, o nosso Senhor Jesus foi recebido com muita glória. Eu creio pela palavra, eu creio pela fé que o Senhor Jesus foi recebido dessa forma. Porque, Pai, chegou a hora, já foi consumado, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Recebe agora o teu Filho com toda a honra, porque lá eu também vou te glorificar. Quando eu for recebido, Pai, eu vou te glorificar, porque é o Senhor que fez toda a obra. Foi o Senhor que amou o mundo de tal maneira, foi o Senhor que me deu essa missão tão nobre, foi o Senhor. Portanto, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a nossa base cristã, é a nossa alegria, é a nossa alegria. Que o Senhor possa abençoar a sua aula, que você possa ser cheio do Espírito Santo diante da sua classe e que você transmita esse sentimento de alegria de ter um Cristo ressurreto aos seus alunos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor e que tenhamos um domingo abençoado. O domingo da alegria! O domingo da alegria superou a sexta-feira da tristeza. E assim, meus irmãos, vamos ministrar justamente aonde? 9 horas da manhã, a hora que ele ressuscitou. Ele morre nas 3 horas da sexta, mas ressuscita às 9 horas. É às 9 horas que nós estaremos dando a boa notícia, falando desse nosso Senhor Jesus para as nossas classes, para os nossos jovens. Se inscreva no canal, se você gostou, deixe seu like e ore por nós, para que nós possamos estar sempre diante do nosso Deus e proporcionando algo a contribuir para com os irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.